Caso 2, quando aparece a ordem de grandeza na notação científica. Então, como você está vendo aqui, ó, tanto o exemplo 1, como o exemplo 2, como o exemplo 3 e o exemplo 4, aparece a ordem de grandeza. Como é que a gente resolve essa notação científica? A mesma coisa do outro. Eu vou repetir aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, a mantissa do mesmo jeito, só que sem a vírgula. E a ordem de grandeza, eu repito apenas o 10 e tiro o expoente. Vocês estão vendo aqui a mesma coisa. Eu repeti aqui a mantissa sem a vírgula e a potência de 10 sem o expoente. Aqui é a mesma coisa. Eu repetia a mantissa sem a vírgula, ó, e a ordem de grandeza sem o expoente, só a potência de 10. Aqui também a mesma coisa, repetir a mantissa, ó, sem a vírgula, e a ordem de grandeza coloquei apenas o 10 sem o expoente. Então esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai fazer aqui o seguinte: você vem da esquerda para a direita, ó, procura o primeiro número diferente de 0. Então esse não pode, esse não pode, esse não pode, esse não pode. Pronto, aqui, ó, encontrei. Então eu pego aqui e coloco uma vírgula aqui na frente, ó. Então ficou 1,83. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho que saber qual é o expoente que vai ficar aqui em cima. Então veja só como é simples. Eu pego aqui, ó, o expoente antigo, que foi -1, coloco aqui, e na frente dele eu vou colocar o número que vai nos dizer a quantidade de casas que a vírgula deslocou. Ó, veja que a vírgula está aqui, ó. Então, olha quantas casas a vírgula deslocou. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, coloco na frente a quantidade de casas que a vírgula deslocou. No meio, eu vou colocar um sinal mais ou menos. Aí vai depender da análise. Olha só. Aí você faz o seguinte, ó, antes da vírgula, você tem quem? Na parte inteira aqui, 0. E agora, na parte inteira aqui, antes da vírgula, apareceu quem? 1. Então, de 0 passou para 1. O que foi que aconteceu aqui? Esse número aumentou. Então, quando a parte inteira aumenta, o que acontece com o expoente? Ele diminui. E diminuir é representado pelo sinal de menos. Ó. Você então já sei que o sinal aqui é de quem? Aqui é o sinal de menos. Ó. E agora é só fazer a conta. Sinais diferentes, ou seja, sinais iguais, você soma 1 mais 4, 5 e conserva o mesmo sinal, que é menos 5. Então, aí agora você já acabou de descobrir o expoente que estava faltando para a ordem de grandeza, aqui onde você colocou ele. Então está aqui feito a nossa notação científica para esse número aqui. Vamos para o exemplo 2. Ó, você agora vai fazer o seguinte: depois que você repetiu o número todinho igual, você vai da esquerda para a direita, procurando um número que seja diferente de 0. Ó, encontrei 9. Então você colocou a vírgula na frente dele. Agora a gente precisa saber qual é o expoente que vamos colocar em cima da ordem de grandeza. Como é que faz para descobrir ele? Simples. Ó. Você vai pegar aqui o expoente antigo, que é mais 2, coloca aqui,
Aqui na frente, você vai colocar a quantidade de casas que a vírgula deslocou. Tanto faz para a esquerda como para a direita. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Tá vendo aqui? Então, deslocou 4 casas. Aí você coloca aqui. Entre um número e outro, a gente vai colocar um sinal que seja mais ou menos. Aí vai depender da análise. Veja só. Aqui na parte inteira, essa aqui antes da vírgula, você tinha quem? 0. E agora aqui na parte inteira, depois da vírgula, você tem quem? 9. Então, de 0 passou para 9. O que aconteceu aqui com a parte inteira da mantissa? Ela aumentou. Quando a parte inteira da mantissa aumenta, o que acontece com o expoente? Ele diminui, sempre é inverso. E diminui a gente representa pelo sinal de menos. E agora é só fazer a conta. Sinais diferentes, subtrai 4, tira 2, fica 2 e conserva o sinal do maior. Como o maior número era 4, colocou-se o sinal menos 2. Acabamos de descobrir aqui o nosso expoente da potência de 10. E aí, colocamos aqui. Está aqui feita a nossa notação científica. Exemplo 3. Mesma coisa. Você vai pegar o número, aqui, que é a mantissa, você escreve do jeito que está aqui, sem a vírgula. E aí agora, o que é que vai acontecer? Da esquerda para a direita, você vai colocar uma vírgula no primeiro algarismo que você vê aqui, diferente de 0. Então, aqui em 8, aqui, coloquei a vírgula. Agora está faltando saber qual é o expoente que vai colocar em cima da potência de 10. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente pega o expoente antigo, que é menos 1, eu coloquei aqui. E agora a gente vai colocar na frente um número que representa a quantidade de casas que a vírgula deslocou. Tanto faz para a esquerda como para a direita. Ó, a vírgula está aqui. Ela deslocou quantas casas? 1, 2. Ó. Então, coloquei aqui 2. Agora você vai fazer uma análise. Ó, que aqui no meio vai ficar um sinal de mais ou de menos, dependendo da análise que você vai fazer aqui. Veja bem, antes da vírgula, que é a parte inteira, a gente tinha 888. E agora, aqui na parte inteira, a gente tem apenas 8. Então, o que aconteceu com a parte inteira da mantissa? Ela diminuiu. Ó, passou de 888 para 8. Aqui, ela diminuiu. Como a gente sabe aqui que as grandezas são inversamente proporcionais, então o que acontece? Quando a parte inteira da mantissa diminui, o que acontece com o expoente? Ele aumenta, e aumentar a gente vai representar, aumentar pelo sinal de mais. Está aqui o sinalzinho de mais. Agora é só fazer as contas. Sinais diferentes subtrai 2 menos 1, 1. E coloca o sinal do maior número, que era 2, positivo. Então, achamos o nosso novo expoente, mais 1. E aí, colocamos aqui. Está feita aqui a nossa notação científica para esse número aí. Exemplo 4. Veja bem, foi dado esse número e colocarmos a notação científica. Como eu já disse, vamos pegar a mantissa, repetir do jeitinho que a gente está vendo, sem a vírgula, e a potência de 10. O próximo passo, a gente vai da esquerda para a direita, colocar a vírgula no primeiro algarismo diferente de 0. Então, 9, coloquei a vírgula. Agora a gente precisa descobrir qual é o expoente que vai ficar aqui em cima. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente pega o expoente antigo, que é quem? Mais 2, coloca aqui. E depois dele a gente vai colocar o número que representa a quantidade de casas que a vírgula deslocou. Tanto faz para a esquerda como para a direita. Ó, a vírgula estava aqui. Ela deslocou para aqui.
Então apenas uma casa. Olha aqui eu coloquei. Uma casa. Em seguida, a gente precisa colocar entre um número e outro o sinal de mais ou de menos, conforme a análise. Ó, veja só. Aqui na parte inteira, aqui, antes da vírgula, o número é 98. E agora, na parte inteira da notícia, aqui antes da vírgula, o número é 9. O que foi que aconteceu? 98 passou para 9, diminuiu. Ó. Quando a parte da mantiça, a parte inteira da mantiça, ela diminui, o que é que acontece com o expoente? Ele vai fazer o quê? Aumentar, porque são sempre inversos. Ó. E aí, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui o sinal de mais, representando que aumentou. Ó. E na frente a gente coloca a quantidade de casas que a vírgula deslocou. Que foi quanto? Aqui. Apenas uma casa. Ó. Então em seguida é só fazer a conta. Sinais iguais, soma, 2 mais 1, 3, e conserva o mesmo sinal. Então, tá aqui é mais 3. Então, vai e coloca aqui em cima. Então, achamos aqui nossa próxima notação científica. Então, resumindo aqui geral, o caso 2 diz, quando aparece a ordem de grandeza na notação científica. Então, é quando aparece essa potênciazinha aqui, ó. Ó, ó. Tanto em um caso como outro, você vai fazer o seguinte, você vai repetir a mantiça do jeitinho que você está vendo em cima, sem a vírgula, você pode perceber, ó, que eu repeti aqui, ó, sem a vírgula, ó, sem a vírgula. Em seguida, você vai colocar a vírgula no primeiro algarismo que seja diferente de 10, da esquerda para a direita, ou seja, diferente de 0, da esquerda para a direita. Então aqui foi quem 1, da esquerda para a direita aqui foi quem 8, da esquerda para a direita aqui foi quem 9, e da esquerda para a direita aqui foi quem 9. Depois que você faz isso aí, você vai analisar quantas casas a vírgula deslocou, coloca aqui na frente o número. Em seguida, você vai comparar a parte inteira da mantiça, antes como depois. Se ela diminuiu ou se ela aumentou. Você coloca aqui. Quando ela aumenta, a potência diminui. Ou quando ela diminui, a potência aumenta. Faz a regra aqui dos sinais e descobre quem é o novo expoente. Coloca lá em cima. Só isso, minha pessoal. Muito obrigado.